Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a entender sobre o título aí disponibilizado pelo Tesouro Nacional, o mais novo, né, que é chamado Tesouro Reserva. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse título, não só as vantagens e as desvantagens, e o mais importante, a rentabilidade quando você toma a decisão de investir nesse título do Tesouro Nacional. E a nossa primeira reflexão é: por que o governo lançou esse título Tesouro Reserva? Estamos vivendo na era da tecnologia da informação, onde a cada dia que passa estamos mais dependentes da internet, estamos mais dependentes do celular. Uma pessoa hoje, quando ela toma uma decisão de abrir uma conta, normalmente ela vai abrir uma conta numa conta digital, principalmente se for jovem, até porque as agências bancárias físicas estão cada dia mais sucumbindo, acabando. Então, dificilmente um jovem ele vai sair da sua casa, pegar todo o documento, toda uma burocracia, vai se dirigir a uma agência bancária para abrir uma conta. Não, ele vai abrir uma conta pelo celular, pela internet, pelo computador. E normalmente quando ele abre uma conta, principalmente em bancos digitais, os bancos ali já oferecem uma série de benefícios. Entre esses benefícios é a possibilidade de investir de uma forma online, rápida e sem burocracia. São chamados cofrinhos, porquinhos e afins. E o governo ele percebeu uma alta nesses investimentos, em contrapartida também ele está percebendo que cada dia mais a poupança está ficando em desuso. Haja vista que a poupança foi criada pelo governo com o principal objetivo aí de financiar alguns setores da economia, principalmente o setor de habitação. E aí o que acontece? A gente tem essa revolução tecnológica, contrapartida, a gente está tendo um saque muito grande de poupança, ou seja, as pessoas estão deixando de investir na poupança, principalmente na poupança do governo, haja vista também que o governo concorre com os outros bancos via poupança, ou seja, no momento também que você abre uma conta no banco, você tem a possibilidade de investir na poupança, coisa que antigamente isso não existia, até porque os primeiros bancos lançados foram bancos estatais, então assim, você não tinha uma concorrência muito grande por parte do governo com o banco privado. Hoje em dia não, as coisas estão bem mais diferentes. Além dos bancos grandes, né, que a gente chama aí dos bancões, a gente está vendo um crescimento muito grande com os bancos digitais. E o governo está cada dia mais percebendo que as pessoas estão investindo em caixinhas e cofrinhos, coisas do tipo, e ele tomou uma decisão de criar um título muito semelhante com os títulos que os bancos digitais oferecem, porém com algumas peculiaridades. E a primeira peculiaridade é que quando você investe no Tesouro Reserva, né, é um título aí 100% seguro, garantido pelo Tesouro Nacional. E a nossa segunda reflexão é: para que serve o Tesouro Reserva? E antes de falar da nossa segunda reflexão, se você é uma pessoa que se interessa por educação financeira, finanças e investimentos, já se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, deixe seu likezinho e deixe seu joinha para que esse vídeo aí apareça para mais pessoas. O Tesouro Reserva ele tem como principal objetivo fazer que as pessoas formatem uma reserva de emergência. Por isso, já o nome já diz tudo, né? Tesouro Reserva. Então ali você pode tranquilamente alocar o seu dinheiro para que você consiga ter uma reserva de emergência de imediato. E você deve estar se questionando nesse momento, né? Qual a rentabilidade que eu vou ter quando eu invisto no Tesouro Reserva? Você vai ter a rentabilidade semelhante ao Tesouro Selic, ou seja, o seu título ele vai ser rentabilizado pela taxa básica de juros, que é a nossa Selic. Então, ele, querendo ou não, é um título também pós-fixado, né? Ou seja, o momento que você investe nele, você não tem como saber o quanto você vai receber na data que você está investindo, haja vista que a taxa Selic ela tende a oscilar com o passar do tempo, então em algum determinado período você vai ver a taxa Selic subindo, em outro determinado período você pode ver a taxa Selic descendo. E o mais bacana dos títulos do Tesouro, inclusive o Tesouro Reserva, é que você não perde dinheiro. No momento que você coloca o seu dinheiro lá, o seu dinheiro vai ser rentabilizado ali pela taxa Selic, você vai ter a segurança do Tesouro Nacional, significando dizer que se porventura o Tesouro ele não tiver fluxo de caixa de dinheiro para te pagar, o Estado ele tem a possibilidade de fazer coisa que nenhuma outra instituição pode fazer, que é emitir moeda. É claro que isso vai gerar alguns danos na economia, mas ainda assim, na data ali que você acordou entre você e o Estado, que o seu título vencer, ou até mesmo você quiser resgatar o seu dinheiro antes, você pode resgatar tranquilamente, que o seu dinheiro vai estar ali 100% seguro. E se você é uma pessoa que se interessa pelos títulos do Tesouro, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu gravei, onde eu falo de todos os títulos do Tesouro
segregadamente, separadamente, um por um. Não só os títulos, como também as vantagens e as desvantagens, e o principal, a rentabilidade de cada um individualmente. E uma outra reflexão para a gente fazer é, quais as vantagens que eu tenho ao investir nesse título? A primeira vantagem, eu já disse, que você tem a garantia do próprio Tesouro, ou seja, o seu dinheiro vai ficar segurado pelo próprio Tesouro Nacional. E a segunda vantagem é uma vantagem totalmente nova, inovadora aí que o Tesouro lançou, que não tem nos outros títulos. Ou seja, se você investir, por exemplo, no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, se você investir em outros títulos do Tesouro, você não vai ter essa vantagem, que é a vantagem da liquidez, que é a vantagem do saque. Ou seja, os títulos do Tesouro, eles têm a liquidez diária. Porém, essa liquidez não é diária como o Tesouro Reserva. O Tesouro Reserva você consegue sacar o seu dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, via Pix. Então, no momento que você quiser resgatar o seu dinheiro, você vai resgatar ali tranquilamente e o dinheiro vai cair diretamente na conta. E você deve estar se questionando, IPCA+, e o Tesouro Selic também não tem liquidez diária? Tem, só que tem um detalhe. O Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic, você não consegue sacar em feriados, você não consegue sacar sábado e domingo, e se você, porventura, quiser o seu dinheiro depois de 1 hora, esse seu dinheiro vai cair só no dia seguinte. Ou seja, o Tesouro Reserva é uma reserva de emergência de imediato, e é uma reserva também muito importante para nossas finanças. Por quê? A gente sabe que emergência não tem dia, não tem hora e não tem um local. E o momento que acontecer qualquer coisa ali com você, você vai sacar esse dinheiro do Tesouro Reserva, isso daí vai fazer com que você se blinde de contrair dívidas futuras. Então vamos dar um exemplo prático aqui como que você pode usar esse Tesouro Reserva e como também ele pode te ajudar no dia a dia, no seu cotidiano. Suponhamos ali que você tem um carro e esse pneu do carro furou e é final de semana. E aí quando você vai ali no borracheiro, o borracheiro ele te fala que não só é um furo, o seu pneu ele não tem mais jeito, ou seja, você vai ter que trocar o pneu do seu carro. E aí o que acontece? Você foi preparado ali para remendar o seu pneu, gastar aí 20, 30 reais, dependendo do lugar que você esteja aí, da cidade que você esteja aí do Brasil, mas você não vai gastar muito mais do que isso. Quando chega lá, você tem que gastar 300, 400 reais no pneu e você não tem esse dinheiro. E aí, se seu dinheiro estivesse num Tesouro Selic ou num Tesouro IPCA, você só poderia sacar esse dinheiro no primeiro dia útil, tendo em vista que é final de semana. Com o Tesouro Reserva não, você vai poder sacar esse dinheiro na hora. Ou seja, isso serve tanto para você fazer um reparo ali no seu carro, também serve para você fazer uma emergência na sua casa, serve para você comprar algum tipo de medicamento, né? Suponhamos que você tem algum tipo de dificuldade aí física, vai ao hospital e aí o médico ele te recomenda um remédio que você tem que tomar naquele horário, ou seja, você pode estar na madrugada, por exemplo, você pode estar num feriado, você pode estar no final de semana, e aí você não tem como esperar até o próximo dia seguinte para tomar a medicação tem que ser na hora. E aí se seu dinheiro tivesse no Tesouro IPCA, no Tesouro Selic, você não poderia sacar. E o que acontece com isso, né? Com essa novidade? É que o governo ele tem uma atratividade a mais semelhante aos cofrinhos, aos porquinhos, às caixinhas aí, principalmente dos bancos digitais, e até mesmo os CDBs do banco também, que você consegue sacar na hora, via Pix, cai ali online na sua conta. Isso faz com que o Tesouro ele saia um pouco na frente, ele saia também da sua zona de conforto e consiga aí, de uma certa forma, atrair mais investidores para os seus projetos, para as suas obras. Haja vista que quando a gente investe ali no Tesouro, a gente está investindo na estrutura, na máquina pública como um todo, né? Até porque o Tesouro ele pega esse dinheiro e aí ele vai investir na saúde, na educação, ele vai investir ali nos setores que ele acha conveniente na economia, lembrando que quando a gente investe no Tesouro, não tem um fim específico, então, ou seja, o Tesouro ele não dá um gasto específico para o dinheiro ali que ele arrecada, que as pessoas colocam ali, então esse dinheiro ele vai ser utilizado na máquina pública como um todo, assim como os CDBs também, os bancos pegam ali o dinheiro ali e ele normalmente faz as operações que ele acha conveniente, e é diferente, por exemplo, de um LCI e de um LCA, no qual os bancos são obrigados a pegar aquele dinheiro e investir 100% no setor de agronegócio, investir 100% no setor ali imobiliário. E a terceira vantagem de você investir nesse título é que você consegue investir com apenas R$ 1. Muito semelhante também com os CDBs, caixinhas, cofrinhos, porquinhos e afins. Para você investir anteriormente no Tesouro IPCA e no Tesouro Selic, você tinha que disponibilizar, em média,
150 a 180 reais. Isso vai variar do período ali que você está investindo, mas normalmente o título do Tesouro aí custa isso, ou seja, será o mínimo para você investir. Agora, com R$ 1 você já pode colocar o seu dinheiro lá, e esse dinheiro já está rendendo 100% da nossa taxa Selic. É uma vantagem muito grande também, até porque você não precisa de muito para investir. Com R$ 10, R$ 15 você já pode estar deixando o seu dinheiro ali render. O que acontece também com esses títulos aí disponibilizados, principalmente com os bancos digitais. E aí o Tesouro também, mais uma vez, se coloca em parelho aos bancos digitais. Ele entende que ele tem que fazer algo no qual a sociedade está demandando, algo no qual principalmente os jovens, falo jovens porque dificilmente você vai pegar um jovem hoje que vai se condicionar a querer uma burocracia muito grande em relação às suas finanças. Hoje as pessoas já estão entendendo que a tecnologia ajuda bastante, não só a internet, celular, como a inteligência artificial, alguns aplicativos também de finanças, e o governo entendeu que ele precisa fazer algo que o mercado está demandando. Então, assim, hoje você não precisa de muito para investir, né? Com R$ 1 você já consegue investir num dos títulos mais seguros do país. Como tudo na vida em finanças não é diferente, esse título também tem uma desvantagem. Qual a desvantagem desse título? Que ele rentabiliza só a taxa Selic, ou seja, no momento que a taxa Selic estiver em baixa, que não é o que está acontecendo hoje, estamos no ano de 2026, não sei qual a data que você está assistindo esse vídeo, porém, hoje a taxa Selic está em 14,5, muito atrativa, muito alta e muito vantajosa. Ano passado ela bateu os incríveis 15% ao ano, no ano de 2025, né? Uma alta histórica, nunca vista aí no Brasil, e dificilmente você vai pegar uma alta assim, não só no Brasil como no mundo, até porque não tem como uma economia sobreviver com uma taxa de juros muito alta. E aí, provavelmente, quando o governo conseguir equilibrar principalmente a inflação, que é o principal objetivo da alta da taxa de juros, provavelmente a gente vai ver uma taxa Selic em queda, porém essa queda vai ser gradual. E aí, quando você investe em um título que ele só tem um único indexador, você fica totalmente dependendo desse indexador. Como eu falei antes, se porventura a taxa Selic cair, provavelmente esse Tesouro Reserva não vai ser um título totalmente atrativo assim. Eu gostaria também que o Tesouro lançasse um título atrelado à inflação, como é o Tesouro IPCA+, até porque no momento que a gente vê uma taxa Selic em queda, e a taxa Selic em algum momento ela vai cair, não tem como, e aí você teria uma nova possibilidade de investir num outro título com as mesmas características, porém com outro indexador. Ou seja, no momento que essa taxa Selic não fosse tão atrativa assim, a gente poderia investir no outro título atrelado ao IPCA, e também a gente conseguiria, de uma certa forma, proteger o nosso patrimônio contra a inflação. É porque quando a gente investe no IPCA+, a gente protege o nosso patrimônio contra a inflação, até porque ele rende aí a média aritmética dos preços, que é a nossa inflação propriamente dita, e também tem a parte pré-fixada, que é muito importante. Então, na soma, se você investir no Tesouro IPCA+, principalmente por longo prazo, você não perde poder de compra. E se você investe no Tesouro Selic, ou nesse Tesouro Reserva, e a taxa Selic cair, e a inflação estiver subindo em alta, você vai perder poder de compra ali na hora que você sacar o seu dinheiro. Porém, eu não sei se o governo tem esse objetivo, é só uma suposição minha aqui, porém, com essas características, já mais do que suficiente para você investir, para você formatar a sua reserva de emergência. Por fim, o Tesouro Reserva é um título para você formatar uma reserva de emergência imediata. É claro, se você tiver outros objetivos, é bom que você vislumbre outros títulos do Tesouro, como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. É um título que você consegue ter uma rentabilidade bastante bacana, porque rende aí a nossa taxa Selic. É muito importante porque você consegue investir com apenas R$ 1, e o mais bacana ainda é que você consegue sacar esse dinheiro a hora que você quiser, principalmente finais de semana e feriado, coisa que os outros títulos do Tesouro não tinha essa disponibilidade. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe também de deixar os seus comentários e as suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, abraço e até a próxima.